Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 3 de agosto de 2025. Somos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Essa é a nossa reunião de número 234 de estudos de filosofia Rosa Cruz, onde temos como base o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a obra básica dos ensinamentos da Fraternidade Rosa Cruz, onde, dando continuidade ao capítulo 14, nesse novo modelo de estudos, nós detalhamos algumas terminologias Rosa Cruzes que encontramos no texto sob estudo, a fim de tornar mais fácil a sua compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Então, hoje, neste capítulo 14, dentro do texto Involução, Evolução e Epigênese, estudaremos os seguintes termos Rosa Cruzes. O que é forma, escrito com F maiúsculo, o que é vida, com V maiúsculo, o que é involução, com I maiúsculo, o que é evolução, com E em maiúsculo, e o que é epigênese, com E em maiúsculo. Então, esses 5 termos terão aqui uma definição bem resumida, porque já foram bem explorados em reuniões anteriores nossas, né? E só para deixar, então, claro também que o que é involução, evolução e epigênese, se alguém quiser depois se aprofundar, porque a gente vai dar só uma rebuscada, né? Nós temos uma reunião que é de número 81, que é de 6 de março de 2022, quando nós estávamos na pandemia, nós fizemos as reuniões do estudo completo, né? E nós temos lá bem detalhado esses 3 termos. Então, hoje a gente vai fazer de uma forma bem resumida. E depois nós vamos nos aprofundar no termo Rosa Cruz, humanidade, aqui também escrita com H em maiúsculo. E depois eu vou explicar por que nós usamos, né, em maiúsculo esses termos. Então, nós daremos início à nossa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Agora, então, nós vamos passar a leitura do texto. A vanguarda da ciência se encontra a cada momento frente à epigênese, como um fato em qualquer domínio da natureza. Em 1759, Kasparov publicou sua Teoria Generationis, onde já demonstrava que no óvulo humano não há o menor traço do organismo em perspectiva, que sua evolução se traduz na adição de novas formações, enfim, na construção de algo que não está latente no óvulo. Hegel, grande e valoroso estudante da natureza e que esteve muito próximo do conhecimento da verdade completa sobre a evolução, diz da teoria Generationis. Apesar do seu pequeno alcance e da difícil terminologia, é uma das mais valiosas obras da literatura biológica. Diz Hegel em seu livro Antropogênese, em nossos dias é plenamente injustificado se chamar de gênese uma hipótese. Estamos plenamente convencidos de que é um fato e podemos demonstrá-lo a qualquer momento com auxílio do microscópio. Um construtor seria um pobre expoente de sua habilidade se construísse casas se limitando a seguir um determinado modelo aprendido do seu mestre e não pudesse alterá-lo para satisfazer novas exigências. Para alcançar êxito, deve poder desenhar casas novas e melhores, aperfeiçoando o que a experiência mostre
como inútil nos edifícios anteriormente construídos. A força que o construtor dirige agora para fora para construir casas cada vez mais adaptadas às novas condições e exigências, nos períodos passados, foi empregada na construção de veículos novos e melhores para a evolução do ego. Partindo do mais simples organismo, a vida, que é agora ser humano, construiu as formas apropriadas às suas necessidades. Em devido tempo, à medida que as entidades se tornou evidente que novos aperfeiçoamentos deveriam ser acrescentados às formas. Esses melhoramentos se tornaram incompatíveis com as linhas de construção anteriormente seguidas. Deveria ser iniciada a construção de novas formas que não contivessem nenhum dos enganos anteriores. Conforme a experiência ensinou, tais enganos impediram o desenvolvimento posterior. Dessa maneira, a vida que está evoluindo ficou apta a obter progressos posteriores em novas formas e por graus sucessivos vai aperfeiçoando seus veículos. Esse aprimoramento continua sem cessar, sempre adiante, para estar na vanguarda do progresso. O ser humano construiu seus corpos a partir de algo semelhante à ameba. Daí até a forma humana do selvagem e, daí, através de sucessivos graus, até as raças mais avançadas, as que estão usando atualmente os corpos mais elevadamente organizados na Terra. Entre as mortes e nascimentos, estamos constantemente construindo corpos para funcionar em nossas vidas. Alcançarão um grau de eficiência maior do que o têm atualmente. Se cometermos erros de construção durante os nascimentos, far-se-ão evidentes quando empreguemos o corpo na próxima vida terrestre. É de suma importância perceber e compreender nossos erros para evitá-los vida após vida. Assim como um construtor de casas fracassaria comercialmente se não melhorasse continuamente seus métodos para corresponder às exigências do seu negócio, assim também os que aderem persistentemente às formas antigas fracassam. Não pode se elevar com a onda de vida e são deixados para trás, como atrasados. Esses atrasados ocupam as formas abandonadas pelos pioneiros, como já se explicou anteriormente, e formam as raças e espécies inferiores de qualquer reino que se estejam evolucionando. Como a vida que agora é a humanidade passou através de estados análogos ao reino mineral, vegetal e animal e através das raças humanas inferiores, os atrasados foram deixados ao longo do caminho, já que falharam em alcançar o tipo necessário para se conservarem na vanguarda da evolução. Tomaram as formas abandonadas pelos pioneiros e, usando-as como graus intermediários, procuraram alcançar os primeiros. Mas as formas não estavam mais no mesmo grau. No progresso da evolução, não há lugares de espera. Na vida que evoluciona, tal como no comércio, nada há que seja simplesmente conservar o seu. Processo ou retrocesso é a lei. A forma que não é capaz de se aperfeiçoar deve degenerar. Portanto, há uma linha de formas que se aperfeiçoam, animadas pelos pioneiros da vida que está evoluindo, e outra a das formas em degeneração, abandonadas pelos pioneiros, mas animadas pelos atrasados. Estes são os que permaneceram na onda de vida particular,
a que pertenceram originalmente essas formas. Quando não haja mais atrasados, a espécie morre gradualmente. As formas cristalizam e os possuidores, cada vez de menor capacidade, não têm possibilidade de melhorá-las. Portanto, voltam ao reino mineral, são fossilizadas e se amalgamam aos diferentes estratos da crosta terrestre. A afirmação da ciência materialista que diz ter o ser humano subido gradualmente através dos diferentes reinos vegetal e animal até chegar aos antropóides e depois ao ser humano não é perfeitamente correta. O ser humano nunca habitou formas idênticas às dos animais atuais, nem às dos antropóides de hoje, mas habitou em formas que, sendo semelhantes, eram superiores às dos nossos presentes antropóides. Daremos início, então, ao estudo das terminologias descritas há pouco, né? Começando com vida e forma. E vejam aqui que espírito, em manifestação, tem dois aspectos, vida e forma. E aqui está algo importantíssimo para nós entendermos bem, a fim de compreender muitos dos conhecimentos que nos são fornecidos como mistérios ou nas entrelinhas, ou seja, a diferença entre vida e forma. Então, nós podemos reparar que para os nossos irmãos materialistas, eles reconhecem apenas 3 estados de matéria: sólido, líquido e gases. Dessa matéria química constituíram todas as formas. Todas as formas, né? A forma mineral, vegetal, animal e humana. Tais matérias são todas químicas, já que derivam dos componentes químicos da Terra. E que a vida é resultado de reações químicas. E por que eles acham isso, né? Os nossos irmãos materialistas? Porque sustentam que a vida é uma viagem do berço ao túmulo, que a mente é o resultado de certas correlações da matéria, ou seja, que mente é o cérebro. E também que o ser humano é a mais elevada inteligência do cosmos e que a sua inteligência perece quando o corpo se desintegra após a morte. Bom, agora nós vamos ver o que é forma e vida para um estudante Rosa Cruz que preconiza os ensinamentos Rosa Cruzes. Então, vida é um dos 2 aspectos em que um espírito, seja de qualquer onda de vida, ele se manifesta. E nesse caso, é sua expressão positiva, caracterizada por não ter começo e nem fim, ou seja, ela é. Aí, forma é o outro dos 2 aspectos em que um espírito, seja de qualquer onda de vida, ele se manifesta e nesse caso aqui, a sua expressão é negativa, caracterizada por ser uma manifestação cristalizada e inerte, ou seja, ela está. Então aí a gente vê já a diferença, né, entre vida e forma. E a correlação desses 2 termos, forma e vida, é importantíssimo para a nossa manifestação. E então nós vamos ver como isso se dá. O que determina a conformação da matéria química nas múltiplas variedades de forma que observamos ao nosso redor é o espírito universal, uno. No caso, ele está expressando-se a si próprio no mundo visível. Atualmente, o mundo físico com as suas regiões química e etérica, e sob a forma de 4 correntes de vida,
a mineral, vegetal, animal e humana, em variados graus de desenvolvimento. E esse quádruplo impulso espiritual modela a matéria química da Terra, na variedade de formas dos 4 reinos. Então, quando uma forma serviu ao seu propósito como veículo de expressão para as 3 correntes superiores de vida, as formas químicas, elas se desintegram. E então, a matéria pode voltar ao seu estado primordial, ficando assim em disponibilidade para a constituição de novas formas. Consequentemente, o espírito ou vida, que modela a forma numa expressão de si mesmo, é tão estranho ao material que usa como o é para o carpinteiro. É estranho e pessoalmente independente da casa que constrói para sua habitação. Então, como todas as formas mineral, vegetal, animal e humana são químicas, logicamente deverão ser tão mortas e desprovidas de sensação como a matéria química no seu estado primitivo. Podemos também dizer que todas as formas do mundo visível aos nossos olhos físicos são cristalizações de modelos e ideias dos mundos invisíveis, também aos nossos olhos físicos. Então, aqui a gente fecha esse primeiro termo sobre vida e forma. Nós já vimos o conceito do termo Rosa Cruz, epigênese, em reuniões de estudos anteriores. Mas nós vamos revisar tal conceito porque forma uma tríade, né? Com a involução e evolução, para poder deixar mais claro o termo humanidade, escrito no caso em H maiúsculo, que eu vou expor mais à frente, ok? Então, conceituando epigênese, tal termo como a liberdade para inaugurar algo inteiramente novo e não uma simples escolha entre 2 cursos de ação. Afinal, a cadeia de causas e efeitos na qual estamos todos envolvidos nesse esquema de evolução não é uma repetição monótona. A epigênese, ela é a espinha dorsal desse nosso esquema de evolução, onde todos nós estamos inseridos. E é o que nos capacita a darmos um passo em direção a esferas maiores de poder e atividade. Então, a involução e evolução por si mesmas, elas são insuficientes, mas, juntas com a epigênese, formam uma perfeita tríade de esclarecimento. Então, exemplificando a epigênese em nossa vida, observem, há sempre um fluxo contínuo de causas novas e originais. Então, nós desenhamos aqui uma linha que vai desde o nosso nascimento até o fim de mais uma vida terrestre aqui. Então, notem que podemos colocar muitas causas e seus respectivos efeitos. E muitos deles são oriundos de lições passadas, que vêm para nós como provas, e que aí servem para verificar se realmente nós aprendemos o que nós dissemos lá no terceiro céu, que queríamos testar para ver se aprendemos aqui. E outras também, elas vêm como confirmação de um bom hábito ou de uma virtude, já que estamos em um processo de melhoria contínua da nossa evolução. Mas aí, notem que há sempre causas novas, originais, que nós podemos criar. E, logicamente, vem com seus respectivos efeitos, né? Aqui é o que realmente é o valor que eu possuo, o valor que eu dei existência. E quando, então, exercitei o ser criado à imagem e semelhança de Deus. E esse importante fator é o único que pode explicar de modo satisfatório o esquema de evolução ao qual nós pertencemos. Então, a evolução, por si mesmas, como eu disse há pouco, elas são insuficientes,
mas juntas com a epigênese, elas formam uma tríade de perfeito esclarecimento. Vamos resumir aqui. Involução, que é a parte do caminho de evolução onde uma onda de vida, ela inicia no mundo mais sutil e termina na região mais densa do mundo, que ela poderá chegar em um esquema de evolução de um grande dia de manifestação. Aqui no nosso caso atual, ele vai desde o princípio do período de Saturno até a metade da época Atlante no período terrestre. Então, reparem que aqui a direção é para baixo e para frente. Então, dos mundos assim, mais sutil para o mundo mais denso. Já evolução é a parte do caminho de evolução, onde uma onda de vida parte da região mais densa do mundo que ela chegou, até o mundo de onde ela partiu em um esquema de evolução de um grande dia de manifestação. Aí, no nosso caso atual, agora é o contrário, vai desde a metade da época Atlante, do período terrestre, até o final do período de Vulcano. Então, reparem, a direção aqui nesse caso é para frente, para cima e para frente, né? Ou a gente fala também para cima e para frente e para cima, né? E é do mundo mais denso para os mundos mais sutis. Posso fazer uma perguntinha rápida? Sim. Lá na questão, quando a gente menciona na evolução, até o ponto mais denso, na verdade a gente menciona assim pelo fato de que é a grande maioria, porque pode ter e tem aqueles que não chegam até esse ponto mais denso e já está indicado antes. Assim? Não? Mas Todos chegam ao ponto mais denso, independente. Todos. Mesmo os irmãos nóricos? Sim, todos. Todos Eles os saem mais irmãos rápido só, né? Senão que eles só chegaram antes da gente. Mas só adianta. Só que acontece o seguinte, por exemplo, esse esquema de evolução vale para todo mundo, não? Para tudo que você vê criado hoje, tudo que está vale para todo mundo. Foi para os 4 reinos que foi mencionado. Não. O reino animal, quando ele chegou no seu ponto mais denso, ele continuou sendo animal. Entendi. É verdade. Quando chega no ponto mais denso, onde você embica para frente, para cima. O animal hoje, ele está embicado para cima ou para baixo? Continuará para baixo. Quando ele vai embicar para cima? Quando chegar no período de Júpiter. Só lá no período de Júpiter. Sim, assim sucessivamente com o vegetal. Então, ou seja, esse esquema de evolução que está desenhado serve para que onda de vida? Para nós. Só. Somente para nós. Só. Os anjos, por exemplo, onde eles chegaram no seu ponto mais baixo? Período lunar. Então, hoje, no período lunar, eles embicaram para cima, para frente e para cima. Então, eles não servem então mais no período terrestre, os anjos lunares. Eles servem aos seres que estão no período terrestre, mas eles não estão no período terrestre. Agora uma pergunta. Os arcanos, a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Eles seguem também até o período de Vulcano, por exemplo, quando chegar no período de Vênus, ele atingiria a parte de ser um Deus criador. Quem? Os anjos. Os anjos? Porque vamos colocar se a gente fosse... Não, os anjos têm outro esquema de evolução, não é esse. Não é esse? Se você de repente está falando o que é Vênus, ele não sabe isso aqui. O que é isso? O meu aqui Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Sim, pode falar. Nessas revoluções, em cada revolução, que nós estamos na quarta, né? 3,5. Nós vamos ficando menos, num ambiente menos denso, porque a revolução ela vai indo assim para o meio, então ela vai subindo do mundo físico um pouquinho, não? Dessa metade da quarta revolução nós estamos para frente, ele vai ficando cada vez menos denso, exatamente. Isso. Por exemplo, eu entendi a sua pergunta. Por exemplo, agora na terceira revolução, nós acabamos de sair, né? Acabamos
obviamente do tempo cósmico, de sair do globo C. E nós vamos passar no globo C de novo. De novo, mas e No C. Vai passar de novo na quinta revolução. Só que a quinta revolução ela é mais sutil do que a quarta revolução, apesar de estar na mesma região etérica, entendeu? Sim. Então, por quê? Porque nós estamos num caminho agora empicado para frente e para cima. Né? Sim, entendi. Tá? Então, a partir de agora, é para frente e para cima. Quem não tiver para frente e para cima, como o texto fala, está atrasado. Sim. Está atrasado. Né? Como o texto fala, os nossos irmãos e irmãs antropóides superiores, eles estão atrasados. Eles não estão embicados para frente e para cima, estão embicados para baixo. Sim. Os nossos irmãos orientais, muitos deles, ainda estão embicados para baixo. Estão atrasados. Atrasado. Né? Entendeu? Entendido, muito obrigado. Então fica evidente o materialismo que eles estão olhando. Sim, e que precisam estar, porque não atingiram ainda. Não atingiram na Por isso que eu falei aqui, né? Que se você quiser continuar sendo materialista, não tem problema nenhum. Deus não vai ficar bravo, só que você está no lugar errado, vai para o Oriente. No Oriente você pode. Porque nós já passamos Você pode ser o rei da cocada preta material, aqui não. Buscar coisas materiais. Aqui é doença consultiva na veia, não tem jeito. Os animais estão em outro esquema de evolução? É como se fosse paralelo ao nosso esquema? Paralelo. Então eles vão atingir uma também. região mais densa do que a gente atinge. E a Sueli vai mostrar aqui. Já vou falar de cada um. Assim como nós chegamos numa região mais densa do que os anjos. Né? Sim. E os Sim. arcanjos? Os arcanos também. E os arcanjos também. É uma forma diferente de ver o que a gente já tinha visto isso, né? Total. Eu fiz uma conta com a Sueli, esse esquema de evolução, só esse desenho aí, né? Minhas contas, dá 347 apresentações diferentes. 347 apresentações diferentes. Olha quantas vezes nós passamos. Só usando esse desenho esse bonitinho aí que o Marcelo fez. Cada vez que nós passamos ou repassamos esse esquema de evolução é um conteúdo diferente. E olha que só em 2 dimensões. Se você jogar em 3 dimensões, aí dá muito mais. Se em vez de você botar bolinha lá, você botar esfera e botar aquelas revoluções de uma esfera, mais coisa pra gente descobrir. Pode falar. Por isso que é muito bonito a gente estudar, né, o esquema de evolução. Uma pergunta só. Todos os seres, irmãos nossos, que estão vivendo no Oriente, eles estão ainda na involução? Não todos, graças ao Cristo. O Cristo, quando fez a miscigenação de raça, ele quebrou isso. Só que como nós temos livre-arbítrio, a gente pode continuar ali. O importante é o seguinte, enquanto a pessoa é só materialista e não tem o Cristo, ela tem bicado para baixo. E os nossos irmãos orientais, uma boa quantidade, não tem o Cristo. Tem desde o shintoísmo, o confucionismo, o niceuísmo, um monte de ismo, mas não tem o Cristo. Não tem. Mas também tem os que estão ligados a Cristo. Sim, com a miscigenação de raça. A missão de raça, ela dá a oportunidade a você ser cristão aonde você estiver na Terra. Agora, o fato de te dar a oportunidade não dá. Tem muitos irmãos e irmãs aqui no Ocidente que não são cristãos. Né? Agora, essa teórica bagunça, né? Que você olha assim, é bagunçado, fica. É para você dar oportunidade a todo mundo. Mas o fato de você dar oportunidade não quer dizer que a pessoa aceite. Ela vai ter que aceitar um dia. Mas por isso que a Fraternidade Rosa Cruz é contra o trabalho missionário. Porque o trabalho missionário, ele exige, ele empurra você a fazer uma coisa que você não quer. E não é. Você tem que disponibilizar, você tem que ser seta no caminho. Seta no caminho. E não a pessoa vai pegar a pessoa pela mão e levar pelo caminho. Vê a diferença? E o que é seta? Seta no caminho é você estar sempre apontando. É pra cá, pra frente, pra cima. É o Cristo, é o Cristo, é o Cristo. Quem quiser vai. Mas não é para chegar para você, me leva lá. Não te levo lá. Eu te estou apontando o caminho, porque o caminho é individual. Mas aí, por exemplo, como que a gente consegue apontar? Isso é interessante. Apontar como o Maxideu fez, simbolizou o silêncio Rosa Cruz para todo mundo. Isso é apontar. Eu vejo todo mundo. Acesso, todo mundo tem acesso, todo mundo hoje. Desde os irmãos mais cegos, os irmãos iletrados, todo mundo tem acesso. Não precisa ter nascido na tribo A, tribo B, tribo C. Todo mundo tem acesso. Quem quiser, pega. Quem não quiser, pega. Está na Bíblia isso. Quem quiser, beba da água da vida. Quem não quiser, não precisa beber da água da vida. É a mesma coisa. Você pega o engenheiro de tráfego. Ele não está lá no tráfego para te levar.
Ele coloca as indicações de prática, Os sinais. os sinais, Exato. e você segue. É isso mesmo. E Não sei tem se eu aquele- consegui te fazer dentro da pergunta que você fez. E tem aqueles que não querem seguir. Sim. Hã? Tem aqueles que não querem seguir, são os transgressores. Exatamente. Na minha área, fazer isso daí é Não, tudo bem. Não, Tá- igual nós tá mesmos, resolvido. na A lei tá nossa lá pra isso. família, a gente está na Rosa Cruz há tantos anos. Vê da nossa família quem é que segue também. Então, Não segue. E a gente, mais exemplo do que a gente dá, mais exemplo do que a gente é exemplo não vivo. segue e nós não temos o mínimo direito de exigir que siga. Não, e enfiar a goela abaixo. Isso é uma coisa que eu pensei, que também a gente tem, além de dar essa seta, a nossa vida também passa a ser uma seta, passa a ser um exemplo. A gente tem que se a ser sua exemplo, vida, se a né? sua vida não for exemplo, você não é seta. É interessante Mas é lembrar. importante, até para Se quem você tá não ouvindo, sabe para onde você quer ir, todo o caminho tá certo. Não é assim que a Alice fez uma vez. todo caminho tá errado, né? Já É que o você sabe esse, pra onde né? quer ir. Não, todo caminho tá certo. Não, Se ele tá você não certo. Se sabe você para não sabe onde ir, qualquer todo caminho serve. É interessante. Eu acho que é o oposto. Não, Tá qualquer certinho o que caminho. o Carlos falou. Se você mirar uma flecha sem saber onde você quer acertar, qualquer lugar que você acerta, você errou. Não. Você não sabia onde você queria. Não, Não necessariamente. ao contrário. Aí, por que você Ao errou? contrário. Se você É não o sabe onde contrário. você quer A ir. máxima agora que dá pra Não. gente discutir. Alice dos País das Maravilhas, tá lá. Desculpa, viu? Não, tá certinho. Né? Alice dos É. Maravilhas. É na fala minha aí. lógica, O gato Não, fala mas tá isso. certo, é. Então, Se mas você onde não você sabe quer ir? onde você quer Não ir, sei. Então qualquer qualquer caminho uma serve. serve pra você. mas Se você Certo vai dos errar ou olhos. acertar, já não, é mas outra coisa. servir não é sinal de acertar. Sim, mas é você que vai escolher, você tem livre-arbítrio. Sim, Então, se é- você vai, qualquer uma delas vai Sim, o que ser. plantar há de colher. Porque eu, por exemplo, eu sei pra onde eu quero ir. Chama-se Sim. hermenêutica. Então eu já tenho o meu Hermenêutica. caminho direcionado. Não tem. Agora, quem não tem, Eu queria Sim. só colocar uma coisa que parece que aqui é meio fundamental, né? Cristo traz com ele a noção da liberdade realmente, né? Do o livre-arbítrio, da livre-arbítrio. liberdade total. Isso. Se a gente pegar as religiões lá do Oriente, as mais antigas, sem citar, as pessoas seguem aquela religião porque são obrigadas a ser, não tem essa de seta, não tem nada de você nascer. Numa daquelas famílias, em determinado lugar do Oriente, você tem que seguir aquela religião e acabou. Se seguir, você é deserdado. Você é morto. Você segue se você quiser. Ele deu, ele mostrou o caminho. é o Cristo. Se você quer seguir, você segue. Se você Gente, não quer- era de aquário não tem jeito. É. E o Cristo é arauto da era de aquário. Era de aquário, ela oferece. Só. Se você quiser, vai. Se não quiser, não vai. A porta Ponto. tá aberta, né? A era de peixes, não. Ela exige. Ah, se você falou que você é isso, você vai ser isso, todo mundo vai olhar você sendo isso. E se você não for, você é punido. Isso é era de peixes. Era de aquário, não. É oferecido. Quer, não quer. Tchau, tchau. Pode assim dizer que a porta vai estar aberta. O passo é você que tem que dar. Né? É. A porta está aberta. Está aqui destrancada, bonitinha. Agora, passar é o Sei teu que movimento. queira. Sei que queira. É. Bom, então a gente viu aqui que essa tríade involução, evolução e epigênese, ela é necessária para se compreender o passado, o presente e o futuro do nosso desenvolvimento nesse esquema de evolução. Ok? E então, como eu já disse, só para reforçar, se alguém quiser ver mais detalhadamente essa tríade, que é muito importante a gente saber, estudar o esquema de evolução faz parte, né, de um estudante Rosa Cruz, a gente está sempre falando isso. Então, a gente tem a reunião específica, número 81, se alguém quiser buscar, lá no canal do YouTube, e aí ver mais detalhadamente, tá bom? A epigênese, ela te ajuda a se entender o passado também? Não. A epigênese é que faz justamente você evoluir. Sem epigênese você não evolui. Isso. Não é passado, não. Por isso que é involução e evolução. E tem a tríade que você... A epigênese pega- só começa a praticar a epigênese a partir da mente. Sem a mente você não tem epigênese. Porque você começa a criar o seu caminho, né? Por exemplo, você vai apresentar uma bifurcação. Mas o que você não pode continuar? Para você frente? criar a epigênese, você tem que ser responsável pelos seus atos. A responsabilidade pelos seus atos nasce a partir da mente. Por isso que, por exemplo, os nossos irmãos menores animais não são responsáveis pelos atos deles, não tem mente. não tem mente ainda. Uhum. Bom, continuando então, antes de nós entrarmos no estudo do termo Rosa Cruz humanidade,
que nós já falamos que é... Prestem atenção nessa parte que a Sueli vai falar, com H que 99% dos estudantes Rosacruzes, desleixadamente, isso não é desleixado mesmo, não é questão de cultura nem nada, não dão bola para esse tipo de coisa que para a língua portuguesa é fundamental. Então, se a pessoa não quiser seguir essa regra, então só fale inglês, porque em inglês isso não é fundamental, mas em português faz parte do português, da língua portuguesa, porque é bom ficar bem claro para a gente não coloca termo com letra maiúscula, né? Vou mostrar, à toa. Sim. Então, todo estudante Rosa Cruz tem que estar atento a isso. A gente tem visto muitos erros. Não, né? Só adiante, sabe por que isso é importante? Porque se o negócio já com letra maiúscula é difícil, é confuso, se você bota em letra minúscula e lê um texto inteiro, te dá um nó na cabeça, porque você não consegue identificar que aquilo que ele está dizendo é um termo ou é uma anotação geral. Só isso. Você não consegue. Na hora ali do vamos ver, você não consegue. Então, o fato de ser letra maiúscula, né, isso está no português, isso na gramática portuguesa, isso não é invenção de ninguém, não, tá? Está escrito lá, olha, termos religiosos, termos ocultistas e tal, coloca, mas para você diferenciar do contexto geral. Os exemplos que a Sueli vai dar são muito claros. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro para a gente, porque como estudante Rosa Cruz, a gente tem que ter isso com a gente, não pode mais ter esse tipo de erro, entendeu? Então, eu vou dar uma breve explicação que é muito importante e necessária sobre a grafia desses nossos termos Rosa Cruzes. Então, do porquê algumas palavras nos ensinamentos Rosa Cruzes, né? Como aqui no nosso caso, os termos Rosa Cruzes, que a gente vem estudando agora nessas nossas reuniões, né? Esse novo modelo, elas devem ser escritas com a primeira letra de cada parte em maiúsculo. Porque, segundo a norma culta da língua portuguesa vigente, como o Carlos já falou, palavras ligadas a uma religião ou formas reverentes de tratamento devem começar com a primeira letra em maiúsculo. Isso para facilitar a sua distinção em relação ao seu significado geral. E, sem dúvida, isso facilita a sua distinção em relação ao seu significado comum. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para facilitar para a gente, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo corpo denso com C e D em maiúsculo. Por quê? É o veículo que nós utilizamos para funcionar conscientemente na região química do mundo físico. E no caso, bem diferente do que nós vamos ver aqui, corpo, que é um substantivo, seguido do adjetivo denso, que se refere a um corpo que tem alta densidade, ou seja, uma grande quantidade de matéria que em um determinado volume. Em termos mais simples, um corpo denso, escrito assim com letras minúsculas, né, que parece muito pesado em relação ao seu tamanho, ok? Aí nós vamos a um outro exemplo. Mundo físico com M e F escrito em minúsculos. É também conhecido como plano físico ou mundo material. É o cenário da existência humana e de todas as formas de vida na Terra. O estudo do mundo físico, ele envolve diversas áreas do conhecimento. Aí, no caso, como a física, a química, a biologia, a geologia. E nós vamos ver, então, que é bem diferente de mundo físico quando nós escrevemos com M e F em maiúsculo, que é um mundo que se divide em duas partes, região química e região etérica. E como todos os outros mundos, né, que se divide em 7 subdivisões, sendo então sólidos, líquidos e gases que pertencem à região química, e éter químico, éter de vida, éter de luz e éter refletor, que são a região etérica, ok? Nossa, muda tudo, né? Sim, por isso que é importante, né? Mais um exemplo. Aqui, humanidade
quando nós escrevemos com H em minúsculo. Se refere ao conjunto de todos os seres humanos, à natureza humana ou à qualidade de ser humano, incluindo características como compaixão e benevolência. Ou seja, a capacidade de sentir empatia e preocupação com o próximo, demonstrando bondade e solidariedade. Dependendo do contexto em que essa palavra está inserida, ela pode também ser usada para se referir à história da espécie humana, desde seus primórdios até o presente. Então, viu que diferença? Tanto, né, das outras palavras, como humanidade com letra minúscula. Faz uma diferença bem Isso grande. aí você usa em tudo, por exemplo, aspecto. Quando você fala em aspecto na astrologia, você está falando na distância entre dois planetas, né? E quando você fala aspecto em português, é uma característica, alguma coisinha, um aspecto é uma forma, etc e tal. Isso é muito importante, gente, principalmente para as pessoas que estão começando na Rosa Cruz, entendeu? Então, se você está escrevendo um texto, se você está escrevendo uma apresentação, se você está querendo divulgar o Semestre Rosa Cruz, presta atenção nisso. Porque como é que vai chegar do outro lado de lá? Né? Aplica a regra de ouro que foi ensinada aqui, né? Como você gostaria de receber isso? Você gostaria de receber com a bagunça? Né? Corpo denso, minúsculo, e tal? Você não vai entender nada, você está começando agora na Rosa Cruz. Aí vem lá, você vai corpo denso. Você vai lá no Google e põe corpo denso. Ele vai mostrar lá isso aí que ela falou. Aí você vai olhar corpo denso, mas que caramba, tem que ser gordo, tem que ser fofo. Como é que eu tenho? Entendeu? Então bagunça demais o coreto, né? Então facilita isso para as pessoas que estão chegando agora. É um serviço que o estudante Rosa Cruz presta para quem está chegando agora. E que, graças às ferramentas aquarianas, fica eternizado. Fica lá no YouTube, eternizado. Fica no Face, fica na rede social, fica no site, né? Então, presta atenção nisso, é importante. E, inclusive, isso como serve de instrução, inclusive, para os outros irmãos que estão chegando. Agora vocês vão ver humanidade diferente. Presta atenção, hein? Se refere ao conjunto de todos os seres humanos, da natureza humana ou à qualidade de ser humano, incluindo características como compaixão e solidariedade. Vocês vão ver o que é a humanidade com a maiúscula para frente da. Não tem nada a ver com isso. Alguém aí online que gostaria de colocar alguma coisa? E só uma pergunta, por exemplo, para a fraternidade, agora só vai passar, tanto o corpo denso por ser minúsculo e de minúsculo ou maiúsculo, muda, mas, por exemplo, se tiver outra ordem, ou outro rito, ou outra escola, esse mesmo termo, com H maiúsculo, com a primeira letra maiúscula, pode ter outro significado totalmente diferente. Se ela quiser dar significado diferente de humanidade com H minúsculo. Entendeu? Okay. Você vê isso muito nas religiões. As religiões obedecem isso. Obedecem muito. Por isso que ele fala da religião, né? Então, a gente vai ver que é bem diferente H em maiúsculo, ok? Nós vamos começar definindo mais algumas coisas para conseguir fechar o conceito de termos Rosa Cruzes, no caso aqui, humanidade com H maiúsculo. Então, nós vamos utilizar uma figura que nos mostra a parte involução desse esquema de evolução. Ou seja, a parte que começa no início do período de Saturno e vai até a metade da quarta revolução do globo D do período terrestre. Isso, gente, é importante falar, porque depois nós vamos falar de humanidade em cada período, e com H maiúsculo, quem era a humanidade em cada período, né? Então, notem que há uma coisa bem interessante. Nossa. Em cada um dos 4 períodos mostrados na figura, há sempre um globo em cuja metade das 7 revoluções se alcança o ponto mais denso. Então, e percebo que nesse caso, pela figura a gente vê, é o globo D, que se alcança esse ponto mais denso em matéria. E olha aqui no período, por exemplo, de Saturno, no solar, lunar e no terrestre. Agora, como é que eu sei que é na metade das 7 revoluções nesse globo D que se alcança o ponto mais denso? Olha a sacada. Bom, vamos destacar um desses globos qualquer do diagrama acima. Geometricamente falando, o globo nada mais é do que uma esfera, do que uma bola. Então, nós vamos inserir as revoluções que passam por esse globo.
Olha que interessante. Como estamos em um espaço de 2 dimensões, então as revoluções podem ser desenhadas assim, como um passando pelo globo. Primeira revolução, a segunda revolução, a terceira revolução, a quarta revolução, a quinta revolução, a sexta revolução e a sétima revolução. Então, perceba aqui uma coisa importante, né? Dada a dificuldade de se desenhar em 2 dimensões, a impressão que nos dá é que a primeira revolução é a que está na parte mais elevada e a sétima revolução é a que está na parte inferior. Mas será mesmo? Vamos ver. Como em 2 dimensões mostrar que não é assim? Vamos cortar essa esfera ao meio, verticalmente. Então, nós podemos ver uma figura assim, uma esfera separada em 2 metades iguais. Se eu virar uma dessas metades de forma que a parte de dentro dela fique voltada para mim, então teremos uma semi-esfera assim, ok? E agora podemos ver como fica a distribuição das revoluções nessa semi-esfera, obedecendo a máxima oculta que diz, como é em cima, é embaixo. Então, para isso, observem bem a posição dos globos. O primeiro, o globo A, está no nível do 7º, o globo G. O segundo, o B, está no nível do 6º, o globo F. Já o terceiro, o globo C, está no mesmo nível do 5º, do globo E. O quarto está na posição mais inferior com relação aos outros 6. E obedecendo esse critério agora em 3 dimensões, a forma em 2 dimensões vai aparecer assim. A primeira revolução tem que estar no mesmo nível da 7ª revolução. A segunda revolução tem que estar no mesmo nível da 6ª revolução. A terceira revolução tem que estar no mesmo nível da 5ª revolução. E a quarta revolução está na posição mais inferior com relação às outras 6. Então, notem, só assim obedecemos a máxima oculta, como eu disse há pouco, como é em cima, é embaixo. Então, a gente só fez a repartição e a ligação de cada um. Por isso que a gente lê no conceito que a metade da 4ª revolução é a mais densa. Isso. Então, aqui está sendo provado por que ela é mais densa. Porque ela realmente é mais densa, entendeu? Em relação às outras revoluções dentro da mesma região química do mundo físico. Lá na simbologia, ela está descrita exatamente como você explicou. Exatamente. E aqui a Sueli conseguiu fazer um desenho que mostra isso, entendeu? Tipo, você tem que sempre obedecer como é em cima e embaixo, né? Isso. Então você está obedecendo. Da mesma forma que os globos, as revoluções dentro do globo têm que obedecer às revoluções dentro de um período. E então nós vemos que no globo D de qualquer período é o globo mais denso em relação à matéria. A metade da 4ª revolução de qualquer período, de qualquer período é a parte mais densa da revolução em relação à matéria que compõe o globo pela qual ela está passando. Desculpa, você né? pode repetir? Nós vemos que, como o globo D de qualquer período é o globo mais denso em relação à matéria, a metade da 4ª revolução de qualquer período é a parte mais densa da revolução, em relação à matéria que compõe o globo pela qual ela está passando. Presta então, atenção. Seguindo o mesmo raciocínio, nós podemos afirmar que a metade da 4ª revolução do globo D, do período terrestre, é onde a densidade da matéria é a maior em relação a quaisquer outras revoluções existentes nesse esquema de evolução. Entendeu? Então, deixa bem claro isso. Aqui ela está falando de evolução, certo? Então, nem evolução, isso é verdadeiro, nem evolução.
Isso é verdadeiro. Na evolução, não. Só na involução. Involução. Agora, uma coisa que é igual na involução e na evolução é a quarta revolução do período terrestre. Né? A metade da quarta do período terrestre, ela é a mais densa, tanto na involução como na evolução. Dos É porque dois lados. hoje chegou no pináculo dela, quer dizer, não é pináculo, é no ponto mais inferior, e você tem que dar, voltar. Tem todo o sentido que você falou. Mas vale isso para quem só? Para nós. Só para nós. Não vale para animais, nem vegetais, nem minerais, nem arcanjos, nem anjos, nem soldamentos. Só para o ser humano. Tá vendo, Magali? Os gatinhos não tiveram culpa nenhuma. Não. Mas em todos os períodos, sempre o ponto mais baixo vai ser A metade da quarta evolução. Todos os períodos. Isso. Todos os períodos da evolução. Ué, essa parte eu não peguei. Se na evolução a gente não mantém a mesma... o mesmo esquema? No período de Júpiter. A metade da quarta revolução do período de Júpiter é a mais densa do período de Júpiter. Sim, mas não é a mais densa para aquela onda de vida que está no período de Júpiter. É isso que eu quero dizer. E não é a mais densa, que é a mais Por exemplo, os densa. animais estão passando a região mais densa deles agora. No período de Júpiter, quando eles passarem metade da quarta revolução, não vai ser mais a mais densa para eles. Porque eles já subiram? Exatamente. Isso. Peguei. Pegou. Agora, se tiver uma nova onda de vida, por exemplo, no período de Júpiter, aí eles podem pegar a região mais densa, que seria a quarta. Nossa, Isso. legal. Legal. Então, é bom ficar bem claro, porque agora a gente vai falar do termo Rosa Cruz Humanidade, né? Esse contexto aí. Nesse contexto, entendeu? Nós vamos enunciar a definição do termo Rosa Cruz Humanidade, em H maiúsculo, e depois provar tal definição nas ondas de vida e nos reinos de vida que estão evoluindo nesse esquema de evolução. Nós vamos fazer igual cientista. Ela vai dizer uma hipótese, depois vai dar uma tese para provar que aquela hipótese é verdadeira. Vai ser um silogismo agora. Bom, então, disse que uma onda de vida está passando pelo seu estágio humanidade em um esquema de evolução, quando ela alcança o nível de consciência de vigília. Sacada. Percebam esse ponto importantíssimo dessa definição, ou seja, consciência de vigília. Não adianta querer dizer que não foi depois que recebeu o Não, consciência de vigília. Funciona para arcanjos. Aí vou para todos. Isso, aí eu vou mostrar depois em cada período como que é. Isso. Agora olha só que interessante, olha os detalhes. E outra característica interessante é quando uma onda de vida passa pelo seu estágio humanidade, ela tem a capacidade de começar a exercer a epigênese. E também, uma outra característica bem importante aqui. Olha só que a Sueli, presta atenção no que a Sueli falou. A partir do momento que a onda de vida alcançou a consciência de vigília, é que a epigênese pode aparece. ser exercida. Então não adianta nada você estar na consciência de sonho sem sonho, com sonhos sem sonhos, que aí você não consegue exercitar a epigênese. Ela existe, mas você não tem a capacidade, a competência, o instrumento para exercitá-la. Só a partir da consciência de vigília. Entendeu? Interessante. Logo, a epigênese só existe quando estamos na consciência de vigília. Exatamente. A partir dela, dali para frente. A partir dela. Dali para trás. Não. É por isso que a gente estudou no texto que a epigênese praticamente é a ferramenta, digamos assim, que transforma a involução em evolução. Exatamente. Boa, olha. Então, e se quando a onda de vida alcançar a consciência de vigília, ela experimentar um campo de evolução onde a matéria é mais densa, que ela pode chegar nesse esquema de evolução. Aí são seres da onda de vida que têm tudo para se tornarem especialistas nesse tipo de matéria, nesse tipo de forma, aqui não de vida, nesse momento. Então, se ele alcançou a consciência de vigília, e nesse ponto que ela alcançou também a parte mais densa, aquela onda de vida se torna especialista naquela matéria. Entendeu? Se ela atingiu a consciência de vigília, mas esse ponto não é a mais densa, então ela não é especialista naquela matéria.
Vai ficar claro nos exemplos dela, tá? Vou passar vários Inclusive os exemplos. animais. Isso. Eles não vão Eu trabalhar. vou dar um exemplo dos animais por último depois, tá bom? Olha que legal. Ou seja, se tornam aptos a ajudar quaisquer ondas de vida que precisam aprender a lidar com tal matéria, seja na elaboração dos seus corpos, seja nas experiências a adquirir trabalhando com tal matéria. Então, nós podemos dividir o conceito em dois tipos. Alcançar o estágio de humanidade se tornando especialista em uma matéria específica, ou alcançar o estágio de humanidade, mas não se tornar especialista em alguma matéria específica. Aí eu vou mostrar cada onda de vida em cada período para ficar mais claro, tá bom? Então, a gente vai começar com a onda de vida dos senhores da mente. Começar por cima, né? Então, nós vamos lembrar que eles alcançaram o seu estágio de humanidade no período de Saturno, tá? Então, eis a situação aqui de cada globo nesse período. E reparem que o globo D está na região concreta do mundo do pensamento. E desenhando as revoluções do globo D, enfatizando a posição das revoluções quanto à densidade da matéria de cada uma, temos algo assim. Que na região concreta do mundo do pensamento, considerando as densidades de cada subdivisão, sendo a mais sutil a superior e a mais densa a inferior. Aí nós vamos ter algo assim. A gente vê ali o globo D, né? Observem bem, a metade da quarta revolução do globo D é onde a matéria mental é a mais densa de todos os outros globos e revoluções desse período. Ou seja, a região mais densa de um mundo que a onda de vida dos senhores da mente pôde passar foi a região concreta do mundo do pensamento. E a matéria mental mais densa que ela experimentou foi na metade da quarta revolução do globo D. E nós sabemos que foi nesse momento, que foi a metade da quarta revolução do globo D, ainda na involução, desse esquema de evolução, que a onda de vida dos senhores da mente adquiriu o nível de consciência de vigília. E também percebam que os senhores da mente preencheram todos os requisitos. E é por isso que dizemos que os senhores da mente alcançaram o estágio humanidade no período de Saturno. Porque lá no conceito está dizendo isso. Isso. E como a onda de vida dos senhores da mente alcançaram a consciência de vigília, experimentando um campo de evolução, onde a matéria é a mais densa que ela pode chegar nesse esquema de evolução, então se tornaram aptos a ajudar quaisquer outras ondas de vida que precisam aprender a lidar com tal matéria, seja na elaboração de seus corpos, seja nas experiências a adquirir trabalhando com tal matéria. Então, aí é a razão de estarem trabalhando conosco em todas as questões que envolvem a matéria mental. Porque então, eles, além de ser a humanidade, de Naquele experiência, período. se tornaram especialistas. Isso. Tornando especialista ajudou todos os matéria demais mental. e vão continuar para todos que necessitar de matéria mental. Que no caso, entre os reinos que existem, são nós, por Isso. Bom, por enquanto. É isso. Então, vamos ver a definição de humanidade também, como ela se aplica no caso dos arcanjos. Que diferença. Aí nós vamos mostrar a situação de cada globo nesse período, foi o período solar. Você vê que o globo já... Reparem, olha lá, que o globo D está no mundo do desejo. E desenhando as revoluções do globo D, enfatizando a posição das revoluções quanto à densidade da matéria de cada uma, então nós temos algo assim. E que no mundo do desejo, considerando as densidades de cada subdivisão, sendo a mais sutil a superior e a mais densa a inferior, teremos algo assim. Ok? A gente vê ali bem o globo D também.
Observem bem, a metade da quarta revolução do globo D é onde a matéria de desejos é a mais densa de todos os outros globos e revoluções desse período. Ou seja, a região mais densa de um mundo que a onda de vida dos arcanjos pôde passar foi pelas regiões do mundo do desejo. E a matéria dos desejos mais densa que essa onda experimentou foi na metade da quarta revolução do globo D. E nós sabemos também que foi nesse momento, que foi a metade da quarta revolução do globo D, ainda na involução desse esquema de evolução, que a onda de vida dos arcanjos adquiriu o nível também de consciência de vigília. Então, percebam que os arcanjos preencheram todos os requisitos e é por isso que dizemos que os arcanjos alcançaram o estágio humanidade no período solar. E como a onda de vida dos arcanjos alcançara a consciência de vigília, por isso, experimentando um campo de evolução onde a matéria mais densa, que ela pode chegar nesse esquema de evolução, que foi a matéria de desejos, então se tornaram aptos a ajudar a quaisquer outras ondas de vida que precisam aprender a lidar com tal matéria, seja na elaboração de seus corpos, seja nas experiências a adquirir trabalhando com tal matéria. Então é por isso que a gente vê aí a razão de estarem trabalhando conosco em todas as questões que envolvem matéria de desejos. Ok? Eu queria fazer uma pergunta, pode ser... Pergunta burra também ajuda. Não, pergunta. Mas não é burra, não. Não é burra. O arcanjo, ele vivenciou Saturno inteiro, depois o período lunar, e daí já ficou pronto. Não, foi isso. É assim, os arcanjos, no período de Saturno, eles tinham consciência de sono com sonhos. Sim. Certo? Sim. Eles passaram lá com a consciência de sono com sonhos. Sim. Eles eram o que os animais hoje são, eles eram lá no período de Saturno. Aí no período solar eles alcançaram estágios de consciência de vigília. Né? Então eles aí se tinham humanidade, mas no período de Saturno não. No período de Saturno eles eram a camada, entre aspas, como os animais hoje são. E a mesma sequência se dá para os anjos. Aí vai eles ser a mesma coisa aos animais, e aí na próxima eles... Exatamente, vocês vão ver os anjos agora. Agora eu vou passar sobre os anjos, tá bom? Bom, então, nós vamos verificar se a definição de humanidade, também com H maiúsculo, também se aplica à onda de vida dos anjos. Será que se aplica? Aqui a gente mostra a situação de cada globo nesse período lunar. Então, reparem que o globo D está na região etérica do mundo físico. E, desenhando as revoluções do globo D, enfatizando a posição das revoluções, quanto à densidade da matéria de cada uma, então nós temos algo assim. Que na região etérica do mundo físico, considerando as densidades de cada subdivisão, sendo a mais sutil a superior e a mais densa a inferior. Então nós teríamos algo assim também. Onde a gente observa que a metade da quarta revolução do globo D é onde a matéria etérica é a mais densa de todos os outros globos e revoluções desse período. E como chama essa matéria? Dos anjos. Como é que chama essa matéria? Da metade da quarta revolução do globo D, os anjos experimentaram a sua maior densidade em matéria. Isso. Como é que chama essa matéria? O Glauco falou já matéria etérica. Não, etérica, mas que éter? Isso. Sim. Que éter? São os éteres, nesse caso. Não. Éter químico. Qual? Né? Éter químico. Éter químico. É o que nós temos. Éter químico. Olha, a primeira e sétima revolução é formada principalmente pelo eletrorefletor. A segunda e a sexta é formada mais por éter de vida. Isso. Éter luminoso, desculpa, luminoso. A terceira e a sexta, éter de vida. E a quarta, éter químico. Isso. Uhum. Não é que na primeira e na sétima não tem os outros éteres, mas ela é muito mais éter refletor do que as outras. Isso. Da mesma forma, ao contrário, na quarta revolução tem muito mais éter químico do que os outros éteres.
Nossa, Esse exercício que vocês querem fazer, vocês podem fazer para o mundo do desejo e para a região. Se aplica Sim. Pensamento concreto. Então, É um belo assunto, assunto para vocês usarem para meditação. Exercício. Então aqui a gente Região química observa. Também. Também. A gente observa que a metade da quarta revolução do globo D é onde a matéria etérica é a mais densa de todos os outros globos e revoluções desse período. Ou seja, a região mais densa de um mundo que a onda de vida dos anjos pôde passar foi a região etérica do mundo físico. A matéria etérica mais densa que ela experimentou nessa onda de vida foi na metade da quarta revolução do globo D. E também sabemos que foi nesse momento, que foi a metade da quarta revolução do globo D, ainda na involução desse esquema de evolução, que a onda de vida dos anjos adquiriu também a consciência de vigília. Então, percebam que os anjos preencheram todos os requisitos e é por isso que nós podemos dizer que eles alcançaram o estágio humanidade no período lunar. Porque como a onda de vida dos anjos alcançaram a consciência de vigília, experimentando um campo de evolução, onde a matéria mais densa que ela pode chegar nesse esquema de evolução, no caso a matéria etérica, né? Então se tornaram também aptos a ajudar quaisquer outras ondas de vida que precisam aprender a lição com tal matéria, seja na elaboração de seus corpos, seja nas experiências a adquirir, trabalhando com tal matéria, ok? Então, no caso, especialistas em matéria etérica. No caso específico, seria o ser humano, os animais, os vegetais e o mineral. Mineral não precisa. Mineral não. Mas para cima não, né? Para cima tem Anjinho, anjo alado, brilhante, arcanjo. Não. Agora aquela que é interessante. Então, agora, o mais interessante, que é o que, assim, para nós aqui no nosso caso, né? A gente vai ver a definição de humanidade, repetindo com H maiúsculo, se também se aplica a nós, o reino humano ou espíritos virginais da onda de vida humana. Então, aqui está a situação de cada globo do período terrestre. E reparem que o globo D está na região química do mundo físico. E então desenhando também as revoluções do globo D, enfatizando a posição das revoluções quanto à densidade da matéria de cada uma, nós temos algo assim. E que na região química do mundo físico, considerando as densidades de cada subdivisão, sendo a mais sutil a superior e a mais densa a inferior, então nós teremos algo assim. Olha lá, primeira e sétima tem muito mais gás do que líquido e sólido. Segunda, terceira, quinta e sexta, muito mais líquidos do que gases e sólidos. E na quarta revolução tem muito mais sólido. Por isso que o perigo de cristalização. Porque os sólidos abstêm tanto. Né? O sólido, por exemplo, quando você fala em dinheiro, você não consegue... Você tem que tangibilizar isso, então você fala em ouro, barras de ouro, que é sólido. Aí quando você fala barra de ouro, você entende dinheiro, que é sólido. Né? E qualquer outra coisa que você imaginar, você tem que solidificar para você conseguir entender. Só que quanto mais solidifica, mais você que se cristaliza, aí você se perde. É a mesma coisa do diamante, né? Por isso que as doenças consultivas são tudo cristalização dentro do seu corpo, são tudo coisas que deveriam ser líquidas e gasosas se tornam sólidas. Coisas que são líquidas e gasosas do seu corpo se torna sólido, chama-se tumor. Tumor endurece. Então, a gente observa aí que a metade da quarta revolução do globo D é onde a matéria química é a mais densa de todos os outros globos e revoluções desse período. Ou seja, a região mais densa de um mundo que nós podemos passar é a região química do mundo físico. A matéria química mais densa que experimentamos foi na metade da quarta revolução do globo D. Foi. E sabemos que foi nesse momento que foi a metade da quarta revolução do globo D, ainda no final, involução desse esquema de evolução,
que nós adquirimos a consciência de vigília. Então, percebam que nós preenchemos todos os requisitos e é por isso que dizemos que nós alcançamos também o estágio humanidade no período terrestre. E como nós alcançamos a consciência de vigília, experimentando um campo de evolução, onde a matéria é a mais densa que ela pode chegar nesse esquema de evolução, então vamos nos tornando aptos a ajudar a quaisquer outras ondas de vida que precisam aprender a lidar com tal matéria, seja na elaboração de seus corpos, seja nas experiências a adquirir trabalhando com tal matéria. Mas eu não acho isso. Pera só um instantinho. Eu não acho isso. Por que eu não acho isso? Como é que eu conquistei a matéria? Eu não sei, eu não conquistei matéria nenhuma ainda. Eu tenho dificuldades. Você tem dificuldades. Mas seres como adeptos de irmãos maiores podem construir um corpo do nada, entre aspas, em qualquer lugar, porque eles dominaram todas as matérias da região química do mundo físico. Os seres humanos, seres que têm dom da dubiedade, como por exemplo Santo Antônio de Pádua, eles já conquistaram, porque eles desencarnam aqui, né? Deixam o seu corpo aqui e constroem outro corpo lá, né? Acabou esse corpo, o irmão maior, quem tem dom da dubiedade tem que manter o corpo denso dele aqui, mas ele já consegue construir outro corpo denso lá. O irmão maior e um adepto, ele não precisa manter o corpo denso dele aqui, ele termina aqui e começa outro lá. Sim. Começa aqui, e ele pode construir qualquer forma. Tanto é que lembra de Christian, quem quer dar uma lida na biografia de Saint-Germain, que foi o último renascimento do conhecido, né, de Christian Rosenkreuz. Ele era milionário, só que ninguém sabia de onde vinha o dinheiro dele, fortuna dele e tal. Porque ele criava, ele falava, não, o que tem? Aqui é franco? Tá bom, então vem um monte de dinheiro franco. Agora ali é libra, vai um monte de libra. Aqui é ouro, vem um monte de ouro. Não é que ele criava também porque ele queria. Não, ele criava para exercer a função no qual ele veio. Isso. Não era para mostrar que ele era rico, mas para exercer. Não, para eu ser visto aqui como tal, para me escutarem, eu tenho que aparecer como tal. Eu apareço como tal. Não, agora eu tenho que aparecer como o velhinho lá que apareceu lá, o velhinho fedido lá, feioso pra caramba, baixinho, com roupa amassada, careca e feio, barrigudo lá do Baxendel. Ele apareceu como um velhinho sujo, abarrado, não sei o que, lá no jardim. Entendeu? Então ele cria qualquer coisa. Então já alcançaram. O fato de nós não alcançarmos é porque nós estamos atrasados. Mas não é que, entendeu? Não é que a teoria está errada, é nós que estamos atrasados. Agora, nós temos o mérito de saber que a gente consegue alcançar aquilo e tal. Hoje mesmo nós já dominamos muito mais matéria química do que no passado. Eu não acho isso. Olha na internet. Olha como as máquinas que nós usávamos há alguns tempos atrás. Tá bom. Olha na década de 90 se tinha internet, se tinha celular, se tinha... Né? Eu sou dessa época, aliás, a maioria das críticas são dessa época, né? Então se chegar e falar que não evoluiu nada, vai lá, vai viver sem celular hoje, sem laptop, sem isso aqui que nós estamos fazendo aqui. O telefone era difícil. Não tinha, exato. Então nós estamos evoluindo sim, nós estamos melhorando, só que nós estamos atrasados. A gente, por exemplo, o irmão maior não precisa de celular. Nem de internet, nem de nada disso. O software já está instalado. Exato. Carlos, o aplicativo. Estudando essa apresentação de hoje, a gente melhora a autoestima enquanto ser humano, que a gente anda atrasado, etc. Mas veja, quando a gente chegar lá um pouquinho mais elevado, você tem tanta validade, entre aspas, quanto um anjo ou um arcanjo. Sim. Porque o anjo vai falar, nossa, estou com um problema, vamos lá na terra, não sei o que fazer. Ele fala assim, deixa comigo que eu resolvo. Por isso, exato, você falou uma coisa que está na Bíblia. Na Bíblia fala, nós fomos feitos um pouquinho acima dos anjos. Isso, completou. Que no final, um pouquinho abaixo dos anjos. Abaixo, Abaixo. Isso está autoestima. Abaixo. Mas um pouquinho abaixo. Por exemplo, nós, seres humanos, conseguimos atuar na região química do físico. Um anjo não consegue, um arcanjo não consegue, o senhor da mente não consegue. Então, por mais que o termo é baixo, no significado é um pouco mais de aprendizado. Não tem baixo. Uma área mais específica do que os anjos arcanos os senhores da mente. Não tem baixo. Isso que você falou, Carlos, foi tão importante porque quando fala que atingir o estágio de humanidade com H maiúsculo, se tornar um indivíduo na quarta região ali do globo D,
não é uma garantia de que você já trabalha com todos aqueles requisitos, com todos aqueles materiais. Você tem que finalizar aquela matéria, por exemplo, com os irmãos maiores, para poder trabalhar. Então, não é estar, que é o sinônimo de... Mas o plano original, Fernando, era que na época Atlante, todos nós na época Atlante nós conseguimos, todos que estão encarnados hoje, todos os seres humanos, durante a época Atlante, atingiu o pináculo da materialidade no quesito de conquistar a região química do mundo físico. Só que ao invés de a gente usar aquilo para o bem, nós usamos para a autodestruição, para tentar nos destruir. Tipo tecnologia? Tudo. Por exemplo, lá na época Atlante, o meio de locomoção nosso, o combustível de locomoção dos meios, era o poder das sementes. Germinação das sementes. Exatamente, não tinha nada disso, entendeu? Não tinha nada de coisa. Só que a gente pegou aquilo ali e usou para magia negra. Tentou se autodestruir. Não consegue se autodestruir nesse esquema de evolução. O que acontece é que nós perdemos o acesso àquele conhecimento. Aquele conhecimento existe, todo aquele conhecimento existe, que é o que os irmãos maiores adeptos fazem. Estão lá na memória da natureza. Está lá pronto para a gente. Só que a gente tem que, de novo, remar para chegar lá. Mas já está lá porque nós construímos. Está preparado para acessá-lo. Porque se a gente acessar com a mesma mentalidade ou o mesmo... Não consegue. Não consegue acessar. A gente não consegue acessar. Porque se acessar, se autodestruiria. Não, porque não é que é esse. Você não consegue, você não tem o instrumento para chegar lá. Você não tem. Você não tem instrumento para chegar lá. Entendeu? É a mesma coisa se você tem um parafuso para coisar e você não tem a charifena, você tem só um martelo. Vai dar ruim. Você vai martelar, você vai estourar o coisa. Então você não tem a ferramenta para isso, entendeu? Não é que ninguém te impede, você não tem a ferramenta. Ninguém te impede. Não existe muro, não existe nada, não existe trava, não existe chave, não existe cadeado, não existe nada. Existe a sua incompetência e incapacidade de chegar lá, só isso. Alguém pegou essa nossa capacidade e falou, vocês estão fazendo muita arte com isso aqui, guardou num lugar, para quando a gente tiver condição. Fizeram besteira, ou seja, mas é importante anotar isso, nós já criamos isso está disponível para a gente. Nós apenas enfiamos o pé na jaca e nos atrasamos, mas está lá já. Não precisamos fazer de novo. Assim. Oi? A humanidade se perdeu. Se perdeu, entendeu? Então hoje quando você chega e fala assim, nossa, o cara chegou lá, agora inteligência artificial. Balela, isso já existe muito mais do que isso. A inteligência artificial para o irmão maior é coisinha de criancinha, de bebezinho, que não existe isso. Agora a gente fica aqui, nossa, agora tem um computador que não sei o quê. Já existe isso. Entendeu? Aí a gente... Por isso que o estudante Rosa Cruz ele tem que estar sempre à frente e não ficar iludido, né? E lambuzado demais com certas coisas que acontecem, porque não faz sentido. E a cirurgia robótica? Aí isso é ridículo. Aí você abre o livro dos auxiliares invisíveis, eles vão lá, materializam a mão lá dentro. Não existe, não, entendeu? As limitações são impostas por nós, porque nós queremos, mas elas não existem. E isso que no caminho da Rosa Cruz, né, caminho de preparação, você vai descobrindo que essas coisas não existem. Você fica mais animado em falar, não, então eu quero. Se não existe, eu quero. Se não existe, eu quero. E aí você caminha. Mas qual é a regra? A regra é essa, então quero. O que acontece com a gente é o seguinte, a regra é essa, não dá, eu tenho um filho para criar, não dá porque eu tenho que me formar, não dá porque eu tenho que fazer tal coisa. A gente se limita. Ou uma coisa que eu percebo muito isso no quesito geral, só isso. Não, mas é só fazer um ritual? Não. Mas isso vai... acho que para você alcançar, você tem que subir o Everest. Para poder alcançar a iniciação. Bom, Sueli vai dar um exemplo. Eu vou só dar um exemplo para a gente fechar. Ela vai dar um exemplo então, só para terminar de uma onda de vida. Dessa onda de vida, nós como humanidade, né? Espíritos virginais dessa onda de vida humana. Então, eis a razão de estarmos trabalhando com sólidos, líquidos e gases que compõem a região química do mundo físico. E muitos de nós já se tornaram especialistas nessa matéria. Um exemplo, os adeptos e os irmãos maiores, que a gente acabou de falar. Na Ordem Rosa Cruz. Seguindo o caminho de preparação, a gente vê que é isso. Então, a gente fecha aqui, né, sobre essas ondas de vida, só que aí eu vou dar um exemplo para vocês.
da onda de vida dos animais. Então, agora Só para fechar, tá? Agora ela vai fazer o seguinte, ela vai dar um exemplo na parte de evolução. Até agora foi involução. Isso. Agora vocês vão ver na evolução a diferença para essa outra parte, tá? Certo. Então nós vamos ver aqui a definição da humanidade, também com H em maiúsculo, que também se aplica a nós, o reino animal, ou espíritos virginais da onda de vida animal. Então, eis também aqui a situação do globo D lá no período de Júpiter. Reparem que o globo D está na região etérica do mundo físico. E desenhando as revoluções do globo D, enfatizando a posição das revoluções quanto à densidade da matéria de cada uma, então nós temos algo assim. Que na região etérica do mundo físico, considerando as densidades de cada subdivisão, sendo a mais sutil a superior e a mais densa a inferior, teríamos então algo assim. Observem bem, a metade da quarta revolução do globo D onde a matéria etérica é a mais densa de todos os globos, outros globos e revoluções desse período. Então, nós estamos falando lá do período de Júpiter. Ou seja, a região mais densa de um mundo no período de Júpiter será a região etérica do mundo físico. E reparem que... Tá errado. Tá certo. Não é a matéria mais densa que os seres do reino animal experimentou nesse esquema de evolução. Ela experimentou a matéria mais densa estando aqui no período terrestre. Só que o nível de consciência era de sono com sonhos. Ou seja... Não é a vigília. Não. Ou seja, olha lá. Mas sabemos que será a metade da quarta revolução do globo D do período de Júpiter, já na parte evolução, porque até então a gente falava de involução, evolução, desse esquema de evolução, que o reino animal vai adquirir o nível de consciência de vigília. Chamado de humanidade. Fica vendo. E percebam que eles vão preencher todos os requisitos. E é por isso que dizemos que o reino animal alcançará o estágio humanidade do período de Júpiter. Presta atenção. Os animais, a região mais densa do mundo que os animais passaram é essa aqui, região química do mundo físico. Exatamente, tá? E a matéria química mais densa que ela experimentou foi essa na quarta revolução, igual nós aqui. Então, os animais, como seres mais densos, é o que eles estão aqui. Sim. Só que aqui eles estão com consciência de sono com sonhos. Sim. Lá no período de Júpiter, eles vão estar numa matéria menos densa, porque a região etérica não tem como, ele está na densa lá, certo? Só que uma vantagem é que eles vão estar na consciência de vigília, ou seja, eles vão alcançar o estágio de humanidade no período de Júpiter, né? Isso, Só que mas não serão especialistas em matéria etérica nesse grande dia de manifestação. Por que não serão? Por que não serão? Já tem um. Não é porque não tem nunca mais nenhum, só por isso? Só tem um, não cabe mais nenhum? Não precisa mais. Não, qual é? Porque a região mais densa que eles viveram foi aqui? Exato. Mas você pegou. Não, veja bem, o conceito é o seguinte, humanidade. O ser tem que estar na consciência de vigília, ponto. Se nesse momento de vigília for também o mais denso, ele é especialista na matéria dessa matéria. Especialista, certo? Agora, se ele alcançou a consciência de vigília, mas ele não é no ponto mais denso que ele passou, então ele não é especialista nesse material, não nesse esquema de evolução. Não vai ter o carinho. Então, por exemplo, isso se aplicaria aos vegetais? Isso, que é o que a Sueli vai falar. Vai falar não, a Sueli vai propor às pessoas que quiserem fazer em casa. Não vai ter o carimbo, né? Não vai ter o carimbo. Não, esse não tem o carimbo. Porque então, fechando esse exemplo... Mas eles vão ser especialistas de alguma matéria. No próximo esquema de evolução, não nesse. No próximo esquema de evolução. Seria uma matéria mais... Porque, olha, vejam comigo. Os arcanjos, os anjos, eles começaram a evolução em outro de manifestação. Sim. No outro de manifestação, eles chegaram até a consciência de sono
Sem sonhos. Tá certo. Certo? Os anjos. Os anjos. anjos. Desculpa, os anjos foi de consciência de trânsito profundo. Sim. Porque no período de Saturno, consciência sem sonhos. No período solar, consciência com sonhos. sonhos. E no período lunar, consciência de vigília. Isso. Então, os anjos terminaram outro com trânsito profundo. Certo? Concorda? Sim. Os animais vão terminar isso aqui com o quê? Que consciência que os animais vão terminar? Eles estão atualmente... Ó, Vigília. consciência de vigília no período de Júpiter. Júpiter. No período de Vênus será a consciência pictórica externa. E depois interna. Certo? Não. Aí depois a consciência, depois da pictórica externa, qual é a consciência que tem no período de Vênus? Que nós vamos ter no período de Vênus? De criação de formas. Lembra disso? Isso. Então os animais vão sair daqui como criadores de formas físicas, inanimadas. Mas ele vai conseguir fazer uma forma, uma xícara, qualquer coisa ele vai conseguir formar lá, etérica, né? Uma coisa, certo? Então eles vão entrar na próxima esquema de evolução com essa consciência de formas. Vai ser a próxima consciência, vai ser a consciência de vida. Certo? É assim? Da vida. Da vida, não é assim? Então, entendeu? Então, sempre assim. Os que vieram atrás da gente, eles vieram com uma consciência. Por exemplo, os senhores da mente alcançaram a consciência de vigília do Saturno. Sinal que no último de manifestação, eles terminaram com a consciência de sono com sonhos. Isso. Começaram com... Então, é sempre uma evolução, está sempre evoluindo, entendeu? Trocando em O nível de miúdo. consciência sempre se repete em todas Até você chegar Criador. Até você Até você chegar a ser um todas Deus. as ondas de vida. Sim, você tem que experimentar todas as consciências para chegar a Deus. Que é a consciência, que é a oniconsciência. Omniconsciência, lembra disso? Isso. A omniconsciência. Em suma, anjos, arcanjos, Senhor da coisas mente. ali, começaram no Antes. esquema anterior ao nosso. Menos Isso. um. Sim. E nesse esquema de evolução começou os espíritos virginais. Os espíritos virginais começaram, isso é importante. Os espíritos virginais. Como assim? Porque os espíritos virginais são humanos, animais, vegetais, minerais. São todos espíritos virginais. Isso é outro erro que muitos estudantes cometem. Acha que é só o ser humano. Espíritos virginais. Tá, mas quem? Quem? Como assim? Quem? Nós? Pô, nós? Não. Você tem que falar. É nós? Os animais? Os animais, vegetais ou minerais? São minerais. todos espíritos virginais. Sim. Foram criados. Lá nos múltiplos virginais, tem todos esses seres. Muitos espíritos virginais ou muitos espíritos virginais para todas essas 4 ondas. Isso. Entendeu? Que a gente conhece, né? Que a gente conhece. Não, para esse esquema de São evolução. os que foram Nesse criados esquema, nesse né? esquema. Nesse esquema de evolução. Deus continua criando. Deus continua criando. Tem N esquema de evoluções para baixo e N esquema de evoluções para cima. Deus está sempre criando. Isso que chama de onisciência. Por isso que ele é onisciente. Deus é Deus mesmo. Bom, então, gente, Só uma pergunta. sim. Pode falar então que hoje os anjos têm consciência pictória externa? É isso? História externa. Certo? Os arcanjos, De criação de formas. criação de formas. Formas de Os senhores desejo. da mente, De desejo. Criadores. Criadores de vida. Lembra disso? Lembra que no conceito está escrito que os senhores da mente, período terrestre, alcançaram o estágio de criadores. Tá assim, não. Olha que lindo. Mas os senhores da mente vão continuar depois, no período de Júpiter, porque eles já alcançaram a consciência Criadores de de vida. hoje é de Os senhores da mente? vida. Criadores de vida. de né? vida. Uhum. Então, agora qual o próximo? Além de vida. Criadores do quê? Universo agora. Não, do sistema solar. Não. Primeiro É o Não, novo. o universo. O universo é muito mais do que O universo é muita o sistema coisa. solar. O sistema solarzinho pequenininho ali, meio ajeitado. Meses. Bom, então, gente, fechando esse exemplo, Depois do né? sistema solar, de um zodíaco. Isso. Então a gente fecha aqui. Vamos fazer uma tabela disso, gente. A gente fecha o exemplo Bonito. com os animais e fica aqui uma sugestão para que vocês façam, né, o estudo da onda de vida dos vegetais e dos minerais, que agora a gente falou bastante coisa a respeito disso. E se quiserem praticar, vai ser um grande exercício, né? Que fala os momentos quando o reino vegetal, animal e passarão pelo estágio humanidade nesse esquema de evolução, ok? Mas ninguém mais vai ser especialista, porque está evoluindo, né? Isso, sim, Monique, sim. exatamente. Ninguém vai ser especialista aqui, chegou em nós. Passou de nós, ninguém vai ser especialista. Agora Não que nesse esquema de evolução. Os últimos especialistas? Os últimos Os últimos.
Nossa, nesse até pra fazer esquema. uma pergunta. Quem é os últimos especialistas na roda? Isso vai dar coceirinha no ser humano para falar com o animal lá para frente. Fala assim, não, eu Pessoal, sou especialista. então, Não. assim nós terminamos... Alguém tem alguma pergunta a fazer? A gente sabe que esse material, gente, é um material muito denso e que exige, Tá. e que exige às vezes um bom conhecimento de várias coisas da filosofia Rosa Cruz. Mas por outro lado, eu acho entusiasmante, né? Isso. Para fazer com que a gente que está faltando um pedaço ir atrás desse pedaço, né? Porque afinal de contas, aqui foi falado de um termo chamado humanidade com H, que é um termo pouquíssimo explorado pelas pessoas, muito pouco explorado, né? E você vê, um terminho chinfrim desse, olha quanto papo, quanta coisa gostosa a gente conversou aqui. Então vocês veem a maravilha que é a filosofia Rosa Cruz nesse sentido, né? E o Edson quer Pode falar. falar, Edson. Quer fazer uma pergunta, Edson? Quero sim, nesse período de Júpiter, quarta revolução, é onde nós completaremos a nossa alma consciente. Não. No período de Júpiter, na quarta revolução, nós estaríamos trabalhando com a sutilização do corpo denso. Então, o corpo denso vai se tornar tão sutil que ele vai se juntar ao corpo vital. Mas a alma consciente só vai terminar todo o trabalho dela lá no período de Vulcano. Entendeu? Tá. Ou seja, tudo que pudermos extrair, eu vou definir assim, ó, tudo que pudermos extrair de bom de um corpo denso, nós vamos só conseguir extrair tudo isso lá no período de Vulcano. Tá? Tá. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Terminou, Su? Vai ter mais uma diferente? Meu não. Então, assim nós terminamos essa rica reunião de estudos, né, onde tivemos a oportunidade de discutir sobre sistemas Rosa Cruz, que são muito importantes, né, e a gente sempre lembrar por que escreve com letra maiúscula, né, e para quem está de fato trilhando o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, ou então não tem efeito nenhum, a gente está estudando tudo isso, né. Então agora a gente vai se concentrar para absorver bem a mensagem que nós tivemos hoje, que nos é transmitida por meio da oração científica Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo esse inefável presente, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita